cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos já perto do finalzinho do nosso mês mariano. E hoje Nosso Senhor reservou, não digo nem por coincidência, digo por providência, tanto o Evangelho como a leitura espiritual que nós escutamos antes do Evangelho, falam da Trindade, da ação da Trindade. Na leitura nós escutamos justamente que na encarnação não foi somente o Filho, o Verbo, que teve a sua ação, mas a vontade do Pai, pela ação do Espírito Santo, o Verbo se fez carne. Para nos recordar que em tudo, desde o início, a Trindade está presente. Por que eu digo isso? Porque quando a gente for olhar o Antigo Testamento, nós não vamos ter uma noção muito clara de Trindade. Vamos olhar somente um Deus. Um Deus. Mas se formos olhar para o Gênesis, já começa por ali aquele olhar de que é uma Trindade e um só Deus. Por quê? Veja quando Nosso Senhor vai criar a humanidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se é façamos, não é só um. Tem mais pessoas nesse momento da construção do ser humano. Porque se fosse só um só, ele dizia, eu vou fazer o homem a minha imagem. Mas ele fez como? Façamos. Foi isso que Deus disse, façamos. Por quê? Porque tudo foi feito através da vontade do Pai, pela palavra criadora, por isso que tem que falar, façamos. E pela força do Espírito Santo. É sempre assim. A Trindade sempre está presente. E na encarnação do Verbo não poderia ser diferente. Tem uma certa heresia na igreja antiga, graças a Deus, eu acho que já até já se extirpou da face da terra, em que um defendia que existia tempos de cada pessoa. Como se até antes da encarnação era o tempo do Pai. Então o Pai existia, tinha o seu poderio. Na encarnação o Pai sai, fica somente o Filho, porque agora é a vez do Filho. Do Pentecostes de antes até hoje é o tempo do Espírito. Como se a Trindade não agisse em comunidade, em unidade perfeita. Como se existisse cada um o seu papel. É aquela história, já fiz até aqui, cansei, agora é a sua vez. Não, a Trindade sempre está presente em tudo que se faz. Às vezes nós podemos ver a afeição mais de um do que de outro, mas é sempre a Trindade presente. É sempre a Trindade. Em tudo que faz nossa vida, devemos chamar a Trindade. Por quê? Porque nós somos essa imagem desta mesma Trindade, que nos cumula com essa graça do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que Nosso Senhor, já de uns dias para cá, vem falando para os apóstolos, eu vou, mas darei a vós o defensor, o paráclito, aquele que vai fazer vocês recordarem tudo o que eu ensinei, tudo aquilo que eu deixei para vocês como ensinamento. Por quê? Porque Nosso Senhor sabe os irmãos que tem. Pense numa pessoa consciente da família que tem, é Nosso Senhor. Veja, se a gente for tentar lembrar, no dia 28 de abril, o que foi que cada um fez? Há um mês atrás. Ninguém não lembra nem onde é que estava. Nem qual era a roupa, nem qual era o que tinha feito. Imagina os apóstolos recordarem tanta formação e tanta informação que recebeu de Jesus. Nosso Senhor sabia que eles iam precisar dessa força, dessa inspiração, dessa luz para clarear seus pensamentos. Por quê? Veja, no domingo da ressurreição, no primeiro domingo da ressurreição, aonde estavam os apóstolos? Trancados em casa, com medo. Não é isso? Só Tomé que não estava em casa. Mas Tomé não é que não é o corajoso que estava no mundo. Não, ele voltou para a vida antiga, foi trabalhar. Se eles recordassem realmente as palavras de Jesus, estariam trancados? Não. Já estariam evangelizando há muito tempo. Chegou o segundo domingo, onde estavam os apóstolos? Trancados mais uma vez. Só que dessa vez com Tomé. E olhe que no primeiro domingo, os outros 10 já encontraram com Jesus. Já encontraram com aquela paz que ele trouxe.
No segundo domingo, a mesma coisa nós diz, a paz eu vos dou. Essa paz, esse ar de paz, é o Espírito Santo. Esse ar inspirador. E dá a eles a missão apostólica de pregar, de levar essa boa nova a todo mundo. Beirando já o terceiro domingo, aonde é que estavam os apóstolos? Pescando. Ainda não tinham compreendido realmente a sua missão. Por isso que eu digo, Nosso Senhor, sabendo os irmãos que tem, sabia que precisava mandar para eles um defensor, alguém que viesse inspirá-los, alguém que viesse impulsioná-los para a missão, fazê-los corajosos mediante as maldições do mundo, mediante as perseguições. Por isso que ele diz, eu vos enviarei aquele que será o defensor, o paráclito, aquele que vem justamente para iluminar a mente de vocês. E agora eu pergunto, e nós enquanto igreja hoje? Quantas vezes nos encontramos em meio a tanta tribulação no nosso dia, tanta agoniação, que a gente olha para o mundo e não encontra saída em canto nenhum. E a gente não lembra, olha, veja, nós não lembramos de clamar o Espírito Santo para vir nos iluminar. Como dizia São Francisco, vem, Senhor, ilumina as trevas do meu coração. Porque nós precisamos da luz do Espírito Santo. Porque nós somos o templo dele, nós precisamos dessa luz que nos ilumina, nos irradia, para nós conhecermos aquilo que é a verdade. Como o nosso Senhor diz hoje, Ele vos conduzirá à plena verdade, porque só o Espírito Santo é quem nos faz conhecer aquilo que é verdade de Deus neste mundo. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, mesmo com tantos meios para nós encontrarmos uma boa catequese, mesmo com tantos meios, com tantos pastores, padres, enfim, pessoas realmente comprometidas com as palavras, tendo ali o seu trabalho missionário de levar a palavra de Deus, mas muitos de nós acabam se deixando comprar pelas falsas verdades do mundo. E até por falsos pregadores. Nós até enchemos até os olhos de alegria quando escutamos umas palavras bonitas que se for olhar, não tem nada da verdade de Cristo. Não tem nada da verdade eterna de Deus. Não tem nada. Então falta-nos justamente clamar esse Espírito Santo. Pedir a este Senhor que venha realmente habitar em meu coração. Não só pedir da boca para fora, mas pedir, Senhor, eu preciso, eu necessito do Senhor aqui. Porque se não for o Espírito Santo, nós andamos vagando igual um cego no meio do mundo, sem enxergar nada. E muitas vezes quando se apega àquilo que acha que é seguro, mas não é a verdade de Deus. Por quê? Porque nos falta o discernimento do Espírito. Nos falta justamente clamar com verdade, sabe? Com desejo do coração por este Espírito que vem. Nos falta. Veja, se não for o Espírito Santo, não há vida. Não há um olhar para a vida. E muitas vezes, como eu digo, a gente acaba se deixando vender, se deixando comprar por falsas vidas, por falsas verdades. Aí depois que cai na fossa, na lameira, aí vem recordar que realmente não estava no discernimento com o Senhor, que não estava realmente no caminho do Senhor. Quer ver um exemplo disso? Olha São Paulo. São Paulo, antes da conversão, achava que estava com a verdade em si. Por quê? Porque lia tudo, sabia de muita coisa, era o inteligentão, como a gente diz hoje em dia, era o sabidão, mas precisou ter o impacto do encontro com Cristo, com essa luz que irradia, para ele realmente perceber que ele não estava andando com a verdade de Deus, estava andando com a verdade do mundo, com a verdade de homens e mulheres que criaram uma falsa devoção a Deus. Por isso que é necessário nós nos encontrarmos com essa luz, porque senão andaremos nas trevas constantemente, achando que estamos na luz. Cairemos na mão de falsos profetas e falsos pastores, achando que é o enviado do Senhor, mas não é. É um desviado, um desencaminhado, mas não um missionário realmente da palavra do Senhor. Então temos cuidado. A gente tem consciência de que sozinho nada somos, nada podemos fazer. É através deste Espírito que nos ilumina, como diz Santo Agostinho, adentro em nós, o homem interior que é banhado por esse Espírito. Então ele clama. Se muitas vezes nosso coração fica inquieto para buscar uma confissão, para buscar a viver mais com profundidade esse mistério de Deus, é porque este homem que é banhado pelo Espírito Santo, ele está necessitado. E muitas vezes quer sufocar esse desejo
sufocar essa necessidade, nos afastando mais ainda de Deus. Ou com aquela velha frase, eu não preciso disso, eu tenho um Deus no coração. Mas que Deus é esse que você tem no coração, que não te impulsiona a estar na casa dele, não estar com a comunidade a qual ele confiou que você vivesse em comunhão? Então não faz sentido. Veja a Virgem Maria, a plena de graça. Se assim o fosse, que se bastasse só essa história de Deus no meu coração, Maria, a plena de graça, não queria nem encostar nos apóstolos. Queria viver sozinha. Por quê? Ela é a plena de graça. Mas até ela compreendeu no mistério da Trindade que teve no seu ventre essa ação da vontade do Pai, pela ação do Espírito Santo, a encarnação do Verbo. Ela compreende que a fé que ela vive é uma fé comunitária. É uma fé que nos une aos irmãos. Essa historinha, o que basta é o que eu vivo no coração. Não é assim. A nossa fé não é solitária. A nossa fé ela é comunitária. E não é uma fé só de sentar no banco um lado do outro, ai que bonito. Não. É de realmente conhecer o irmão a que eu estou sentado ao lado. É saber justamente quem está ao meu lado. É sentir falta quando o irmão não está mais na igreja. É essa a fé que a unidade, a Trindade me inspira. Porque veja, 3 pessoas em um só Deus. Nós nunca vamos poder explicar totalmente a Trindade, porque Deus não se esgota, e a gente não pode esgotar a pessoa de Deus, porque Deus sempre continua sendo um mistério. Ele se revela, a plenitude da revelação acontece com o Verbo, mas não se esgotou. Mas como diz Bento XVI, nós podemos falar acertadamente sobre a Trindade, se pedirmos a ação do Espírito Santo para falar sobre a Trindade. E muitas vezes a gente, no dia a dia, não pede nem a ação do Espírito Santo para bem conversar com os nossos de casa, para bem viver esta comunhão aqui. Porque veja, não tem como não perceber a graça de um Deus unitrino. 3 pessoas, cada um com a sua essência, mas ao mesmo tempo uma unidade, ao ponto de enxergarmos uma só em 3 em um só. Esse mistério é tão grande, que se você for olhar aqui na igreja, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém com a história igual à sua, não tem ninguém justamente que pense igual a você, mas estamos todos aqui em uma só perspectiva, em um só ideal, servir a Jesus Cristo, através do exemplo de humildade, servidão e prontidão da Virgem Maria. Estamos aí, já encerrando o nosso mês de maio. Até parece que foi ontem que estávamos entrando na Basílica para iniciar o mês de maio, com o coração apertadinho, porque não era na casa da mãe, mas o filho emprestou a casa para os irmãos virem louvar a mãe. Veja, estamos quase já botando a coroa na cabeça da Virgem Maria, e eu pergunto, será que do dia 1º até hoje, compreendemos que tudo o que fazemos é pela ação do Espírito Santo, que o convite que nos fez não foram os frades, foi o Espírito Santo que nos convocou a estarmos aqui como família, por mais diferentes que somos, mas foi Ele que nos convocou, foi Ele quem tocou o nosso coração, para conhecermos através do exemplo desta, que se fez pequena diante de Deus, fez serva, para nós aprendermos com ela durante um mês, uma escola de 31 dias, que o Espírito Santo todos os dias nos convocou. Alguns permanecem do 1º dia até hoje, outros vêm uns dias, outros não. Por quê? Porque nosso Senhor sabe em que dia precisa de nós na sua frente. Aí eu pergunto, hoje já é o 28º dia, só nos faltam uns 3 dias mais ou menos, para encerrarmos o mês de maio. Aí eu pergunto, já aprendemos com Maria, ela, a plena de graça, o que é ser humilde, o que é ser generosa com o chamado de Deus, o que é estar a serviço do outro para glorificar o nome do Senhor? Se não, nos faltam 3 dias, mais ou menos, para encerrarmos essa escola. Ainda nos faltam 3 dias para aprendermos com ela o que realmente é ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Porque ela podia ser a maioral entre todas, mas não, foi sempre e continua sendo sempre a mais humilde, a flor mais linda e mais singela do jardim de Nosso Senhor. Mas por quê? Porque através do Espírito Santo ela compreendeu mais ainda que nós somos servos.
e não senhores uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.